restará nela, e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Criador. Passagem de Zacarias 13, 8 e 9. Primeiro, a profecia de Zacarias. Vou dizer isso até que vocês aprendam. E todo dia tem gente nova. Profecia nunca foi vidência, mas muitas vezes a mensagem do porta-voz do arauto cruza com acontecimentos vindouros, presságios, vaticinações do porvir. É daí que surge a confusão. Hoje, no contexto neotestamentário, o profeta é aquele que dirige a palavra. Faça nossos cursos autodidáticos, gratuitos, e aprenda sobre isso. Essa profecia, então, de Zacarias é para os últimos 3 dias, 3.000 anos. O capítulo 12 começa a falar do pranto de Israel, da terra, com atenção focada para Israel sempre. É o destinatário. Mas no capítulo 13, nos seus primeiros versículos, antes de chegar no 8 e 9 que nós lemos, ele fala primeiro de um passado que já aconteceu, quando diz: há 2 dias atrás, o pastor é ferido, Jesus Cristo Yahshua. Fala dos falsos profetas, daqueles que adivinham, daqueles que erram profecias, que eles seriam aniquilados. Eles teriam vergonha de usar roupa de pele, como fez João Batista, o último deles. E em João Batista se cumpriu então a lei e os profetas, e se cumpriu também a vaticinação sobre o pastor, o nosso sumo pastor que é ferido, Jesus Cristo. Como também falou Isaías. 2 dias depois, como diz Oséias 6,2, e nós já falamos muito sobre isso, para nosso tempo, Zacarias entrega a mensagem do Criador, agora falando dos nossos dias. Zacarias entrega a mensagem do Criador sobre a invasão de Israel pelas nações inimigas durante a grande tribulação. Então, falando do nosso tempo, ouça. Nos próximos anos, teremos uma terceira guerra mundial, que quem sabe comece até agora. Não importa se você está assistindo depois, nós já estamos no princípio disso. Numa nova Guerra Fria, naquela tensão pré-guerra. O estabelecimento da nova ordem política e religiosa com paz e segurança, mas esta ordem fracassará. Eu quero dar uma pausa aqui sobre nova ordem política religiosa e dizer a você que sobre ONU religiosa nós temos muitos vídeos. Você que não assistiu, assista. Canal 1, canal 4. E no final do estudo de hoje eu tenho um vídeo recente dessa semana em alusão às festividades na Suécia, país de onde veio meus bisavós, trisavós, eram suecos. Os bisavós, avós, família sueca. Carrego o meu sobrenome Edin, dos missionários suecos. País altamente protestante, assim como Finlândia, Suíça, os irmãos que nos assistem sempre aí, Noruega. E o Papa esteve na Suécia por conta das festividades
da Reforma Protestante completando 500 anos no dia do Halloween, também das Bruxas, 31 de outubro. Estamos quase lá, se você estiver assistindo depois, não importa. Importa que são 5 séculos de Reforma Protestante. Em meio a isso, nós clamamos por uma reforma nova que derrube o esqueleto católico e saiamos completamente do sistema religioso. E não nos aliemos a ele. Mas é exatamente nesse momento do fim que uns vão se aliar e outros vão se separar. É um momento de divisão. Para uns é um momento de falsa unidade e é disso que se trata a visita do Papa à Suécia. Eu vou mostrar para vocês e eu quero que vocês não percam. Eu editei o vídeo no final do estudo de hoje. Vamos mais. Esta ordem fracassa e depois da aliança fracassar, teremos uma 4ª guerra mundial. Nessa guerra, 2/3 da população morrerá. Então não é na 3ª guerra agora que teremos 2/3 da humanidade extirpados, mas na 4ª guerra mundial, que acontecerá logo depois da 1ª, da 3ª. Assim como foi em 1914 a 1ª e muito pouco tempo depois já a 2ª. Terminando em 44. 45 já começava uma guerra fria, vejam vocês. Então, na 4ª guerra é que teremos 2/3 da população sendo extirpados, aniquilados. O que significa que o pior lugar para um judeu estar nessa época será justamente na terra de Israel. Ao contrário do que o pessoal fala da diáspora, e incentiva inclusive esses mesmos que defendem a estrela de Davi, os quais aconselho a assistir com o coração aberto 666 e o Anel de Salomão. O povo judeu será provado por Deus e dele só restará um remanescente fiel. É desse remanescente que é dito em Mateus 24 que deve perseverar para ser salvo. Aquele que perseverar até o fim dessa guerra, dessa tribulação, desses últimos 3 anos e meio. Os dias da 4ª guerra serão, contudo, abreviados, pois caso contrário, se não fossem, nenhuma carne ficaria viva, vejam vocês. Os judeus que vencerem a grande tribulação, note que 2/3 vão morrer, 1/3 que ficar, entrarão no reino milenial de Cristo na terra. Eu discordo aqui peremptoriamente nesse ponto secundário do meu companheiro de evangelho, Mário Persona, que ainda acredita no arrebatamento, não só ele como o Caio Fábio. Respeito eles, mas o arrebatamento que existe é a restauração, a ressurreição. E em breve eu vou falar sobre isso de novo, apesar que já fiz vários vídeos que estão no curso Desmistificando, o 3º curso. E não é só eu que digo isso, é uma grande parcela daqueles que têm se debruçado a estudar as Escrituras. Principalmente agora nesse tempo do fim, as pessoas estão despertando e entendendo que não existe espaço para não meso-pós-tribulacionismo. E nesse processo meso-pós é que teremos um arrebatamento, sim, mas não para um céu. Não para um céu, mas para Jerusalém. Em breve eu falo sobre isso. Bom, tem vídeos lá. É só procurar no nosso curso Desmistificando. Então, sobre esse ponto secundário, eu discordo do Mário Persona, discordo do Caio Fábio, do arrebatamento, mas não só nisso. Nesse caso específico de Zacarias 13, o Mário Persona diz que, eu fui consultar, ele diz que o arrebatamento, não, melhor dizendo, ele diz que esse texto fala só para Israel, ou seja, apenas 2/3 de Israel, dos judeus vivos agora, na 4ª guerra, é que serão mortos. Eu não sei se o Mário Persona acredita em 4ª guerra ou 3ª. Isso eu não sei. O que eu sei que eu estou dizendo é que não há espaço, e vou explicar até o fim do curso. Da aula de hoje, do programa Doutrina, para entender que seja só Israel. O texto é bem claro, fala de toda a terra. Mas a gente vai estudar com calma. Vamos lá. O profeta Ageu, que é contemporâneo a Zacarias, vai vaticinar focado na reconstrução do templo.
Escuta isso. Aguça sua audição. Neste mês de outubro, você está assistindo depois, 2016, em Jerusalém, os sacerdotes e um sumo sacerdote escolhido encenaram no famoso jejum do Dia do Perdão a volta das cerimônias e sacrifícios do terceiro templo. Depois de terem comemorado mais um ano, 5.777 segundo esse calendário, eles fazem uma encenação com sacerdotes e um sumo sacerdote escolhido para as cerimônias, serviços do templo, sacrifícios, como que se preparando já para quando tiver pronta a reconstrução do terceiro templo de Salomão. Vejam só, Salomão representa o antimessias, Davi representa o filho de Davi. O filho de Salomão é esse que vai nascer agora. É esse que vai se colocar como Cristo para os judeus e eles aceitarão cegamente. Então estamos próximos realmente, porque até lá eles já estão se preparando para essa reconstrução de um terceiro templo, de um templo ecumênico. O batismo com fogo de Jesus, e é isso que significa fogo, você que é pentecostal, neopentecostal, carismático, chegando agora pela primeira vez, assustado com essas declarações, porque a gente que está aqui há 5 anos trabalhando junto, tem gente que está comigo no projeto, no trabalho trabalho, há 5 anos. Então eles já cresceram muito, amadureceram, evoluíram. Os que me acompanham, que tem gente que está comigo desde os 5 anos, mas também me vê de vez em quando dá. Os que me acompanham sempre cresceram muito, estão bem na frente. Então quando chega alguém novo, como você que está me assistindo agora, precisa fazer os cursos lá atrás, se esforçar. É possível sim fazer um resumo, uma síntese rápida, uma visão panorâmica rápida, para alcançar aonde estamos. Sempre é possível, mas tem que se esforçar. No sistema você se esforçava para aprender mentiras, agora se esforça para aprender verdades. Este é o batismo com fogo, é o batismo do juízo. Já vou falar mais. A separação do humilde e do soberbo, é disso que trata o profeta Sofonias. A separação do humilde e do soberbo, é essa o grande motivo do que vai acontecer. A narrativa de 2/3 da humanidade sendo extirpados é a separação do humilde e do soberbo. A separação entre ovelha verdadeira e falsa, Ezequiel 34, 17 e 24. Separação entre joio e trigo, Jesus mesmo diz em Mateus 13, 24 a 30. A terça parte que sobrar será posta no fogo das provações. Agora sim, falando especificamente dos judeus. Veja passagens diversas em harmonia. Na NVI, Zacarias 13:8 diz: na terra toda, fiz questão de colocar em negrito, terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Ezequiel 5:2: quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo 1/3 do cabelo dentro da cidade. Pegue 1/3 e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade. A outra parte, a última, o 1/3, espalhe ao vento, porque eu os perseguirei com espada desembainhada. Ezequiel 5:12 vai falar correlacionadamente: 1/3 de seu povo morrerá de peste, ou perecerá de fome dentre de seus muros. 1/3 cairá pela espada fora da cidade, e 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Daniel 9:27 vai dizer: com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, tempos, metade de um tempo, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo de Salomão será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado.
Joel 2,31: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor não é arrebatamento, é uma vinda só. Mateus 3,10 diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. É esse texto que fala do batismo com fogo. Este é o batismo com fogo. Mateus 24:21 diz: porque haverá então grande tribulação. Tribulação no original é esmagamento. Imagina vocês que esmagamento, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Quem falou isso foi Jesus. Marcos 13:20: se o Senhor não tivesse abreviado tais dias de uma quarta guerra, no fim da grande tribulação ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Imagina você aqui falando nitidamente de Israel, especificamente de Israel. Essa terça parte que vai sobrar. A situação será tão drástica, serão tantas catástrofes, como eu escrevi, as pessoas voltarão a ter amor por pessoas, por próximos, os sinceros. Mas os maus, como a mulher de Ló, vão morrer abraçados às coisas que não terão valor algum. E nós já estamos chegando nesse tempo. As pessoas dão muito valor às coisas. Veja, esse temporal, esse tsunami meteorológico que aconteceu 100 quilômetros daqui. Até estou preocupado com os nossos irmãos de Tubarão. Mandei um e-mail, mas não recebi resposta. Como estão vocês? Se precisarem de nós, falem conosco. Nós temos os irmãos do corpo do Senhor Jesus Cristo que se reúnem organicamente em Tubarão. Então, aconteceu uma tragédia lá. E é no momento desse que as coisas não têm mais valor algum. É aí que as pessoas lembram do Criador. E as que não são sinceras dizem blasfêmias, como farão em breve. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Apocalipse 8:7 diz: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Apocalipse 16:19 diz: a grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Aguça sua audição. A figueira em Lucas 13, do 6 ao 9. Escuta muito bem, com atenção. Aprenda isso para não esquecer mais. Você que é da geração do fim, escute. A figueira de Lucas 13. Na figueira de 2000 anos atrás, 2 dias atrás, quando Deus estava aqui em carne, o pastor que foi ferido, Israel não tinha fruto e o rejeitou por 3 anos, e por isso foi cortada e dispersa com grande sofrimento. No ano 70, ficou no chão pedra sobre pedra. Então aquela geração teve o cumprimento da profecia. Passados 2 dias, 2000 anos, agora, hoje, a figueira volta a brotar e renova as suas folhas pela ONU em 14 de maio de 1948. Ainda esperamos o nascimento do Estado da Palestina como cumprimento pleno da profecia. Se a profecia abrange os 2 filhos de Ismael, se a profecia abrange todo Jacó e Israel, então nós temos agora a extensão que abraça Belém, que abraça a Palestina.
sendo um estado para uma falsa paz. No Salmo 90, verso 10, diz: temos que uma geração é de 70 anos, mas podendo ir com canseira e fadiga até os 80 anos. 70 anos é uma geração, segundo o Salmo 90, podendo ir até 80 anos. É muito, muito perigoso usar versículos isolados, montá-los, como faz Ellen White, como fazem Testemunhas de Jeová, como fazem Mormons, William Branham fez, e tentar chegar a conclusões. O que estamos fazendo é, criteriosamente, prudentemente, com o dom e a vocação, mostrando o que de fato é. É só você ler. Está escrito e transcrito no nosso portal que você pode ler, imprimir, estudar, vírgula a vírgula, palavra a palavra, letra a letra. Você pode voltar o vídeo quantas vezes quiser. Diferente das cartas de Paulo, que você não tem um vídeo para voltar, ouvir, a entonação da voz. Está aqui, está tudo claro. É só estudar com afinco. Agora, em 2018... teremos o cumprimento de 70 anos. É agora. 1948 a 2018 dá 70 anos. É agora que se cumpre. É agora que se cumpre uma geração. Da segunda parte da figueira. Afinal, ela só brotou agora. Já vou falar sobre a secagem e por que a profecia é retroativa. Em alguns casos é assim, e nesse caso é assim. Podendo ir até 2028, porque diz o Salmo 90, 70 a 80 anos. 2028 não te faz lembrar alguma coisa? Não te faz lembrar o meu vídeo Estudo Doutrina 17 anos para o fim, 2029, a Agenda da ONU 2030, 2033... porque é aí que completa Oséias 6:2, 2 dias, 2000 anos, a partir do Tetelestai, da morte de nosso Salvador, como diz Hebreus 9, que aliás é ali que começa o Novo Testamento. Novo Testamento começa na morte, porque tem que ter morte, tem que ter sangue. A pessoa que está no sistema religioso, que lê pela primeira vez na vida Hebreus 9, ela sai do sistema. Ela abre os olhos, como diz em 2 Coríntios 3. Veja como tudo nos mostra que agora, 2028, inclusive nesse vídeo 17 anos para o fim, eu falo, de acordo com os erros de calendário gregoriano, romano e judaico chinês, nós temos as seguintes possibilidades: 2026, 2029, 2030, 2033. É agora. Terceira, quarta guerra mundial. É agora. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, de grande tribulação, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Mateus 24, 34. Foi exatamente naquela geração. Lembrando que, quem sabe não aconteça do Estado da Palestina nascer exatamente nas 7 décadas da geração do Estado de Israel. Quem sabe o Estado da Palestina, 2 estados para uma falsa paz, não aconteça exatamente agora, em 2018. A Hillary prometeu que vai se esforçar absolutamente para fazer isso. O Trump promete defender Israel e já não é uma boa escolha para a Palestina. Se tiver Trump, não tem guerra agora, um pouquinho mais para frente. Mas o que pode acontecer, como diziam as cartas dos Illuminati, é matarem ele. E aí, se matarem ele, aí sim começa uma guerra por conta da morte dele. E se o Trump não ganha, a Hillary ganha, a certeza de guerra é de 99%. E o que eu estou falando aqui, eu li essa semana N fontes, N pesquisadores, historiadores, vocês não têm ideia. Nada do que eu falo sem certeza, até porque tudo que falo está documentado. Se voltaria contra mim. Foi exatamente naquela geração do ano 30 a 33, cumprindo-se em 70. Foi exatamente naquela geração,
do ano 30 a 33, trabalho de Jesus Cristo, o legado que ele deixou, e cumpriu-se naquela geração, antes de 70 anos, cumpriu em 40 anos. Veio naquela geração a destruição de Jerusalém e do templo. E eu fiz questão, vou passar o mouse agora ali, ó. Vou até colocar em azul aqui para vocês verem. A figueira secou. A figueira secou. É desta geração que não passa. Desta geração, a figueira secou. Só que em 1948, no calendário gregoriano, a figueira brotou. A figueira brotou, minha gente. Agora, coloquem em azul para vocês verem aqui. A figueira brotou. Não importando que os judeus askenazes ou sionistas estejam por trás disso. Aí alguém vai dizer, mas irmão, que você não sabe, como se eu não soubesse, né? Como se eu tivesse aqui e fosse alguém de meia pataca, que sabe só metade das coisas e vem querer fazer vídeo e tema e doutrina. Não me conhece, filho, me conheça melhor. Na verdade, como ensino no curso Desteologizando, no seu final, nas aulas de escatologia, o Apocalipse é a narrativa do que o homem vai fazer. Eu falo isso. Pouca gente não, eu estou sendo humilde, porque eu não vi ninguém falar até hoje. O pessoal diz que é Deus, é Deus, é Deus. O Apocalipse é a narrativa do que o homem vai fazer. Mas o anjo desceu, mas as florestas, mas o mar. Mas é a narrativa tipológica, é a linguagem figurada. Jesus falou em parábolas. O Velho Testamento é tipológico e sombra. E todo o Novo Testamento é cheio de alegorias, até Paulo usou delas. Tipos e antítipos. E mais. Veja meu vídeo, Bíblia, linguagem de criança. Bíblia, chapeuzinho vermelho. Deus usou dessa linguagem de homem para falar com o homem. Uma linguagem simples. Usando coisas que você conhece. Usando fisicalidades que você conhece para entender as coisas metafísicas. Tudo é tipológico. Representando a ação do homem mau, que mata, rouba e destrói. O diabo interfere como e quando, assista meu vídeo, quando o homem dá legalidade. O homem é o grande culpado. Veja a música, José Rico e Milionário, Último Julgamento. Quanto que eu gosto dessa música e já divulguei várias vezes. Senta aqui nesse banco pertinho de mim, ouça essa música. Já a interferência do Criador, que também existe, é menor, menos frequente, mas é pontual e precisa. É um sopro da sua boca. Ele destrói. Seu batismo com fogo é pontual e preciso. Em Mateus 21, 18 ao 22, Yahshua amaldiçoa a figueira e ela seca, representando a secagem da figueira no ano 70. A figueira é Israel, é a nação, o seu povo, daquela geração até brotar agora, depois de 2 dias, 2000 anos. Escute, Mateus 21, 18 ao 22, Jesus amaldiçoa a figueira seca. Lindo isso. O pessoal que se comunica por libras, sinais, como é que faz a figueira secando? É lindo, né? Quem sabe fazer. É lindo. Faz aí a figueira secando. Representa a secagem da figueira no ano 70, daquela geração, até brotar agora. Está brotando agora, gente. Está brotando agora. Zacarias 13:8. Aí se cumpre Zacarias 13:8. Agora, nos próximos anos, na quarta guerra em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 da terra, serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. E o 13:9, farei passar a terceira parte pelo fogo. Este é o batismo com fogo.
e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Primeiro veja, em toda a terra. Em toda a terra. Depois, se você ainda tem dúvidas, se está falando só de Israel ou de nós, além da expressão em toda a terra, que é claríssima, leia Isaías 24, versículos 4, 6, 19, Daniel 12, 1, Jeremias 25, 30 a 33, Apocalipse 16 a 20. A Bíblia é feita para ter um conhecimento geral. Quem não conhece o que disseram todos os profetas nunca saberá interpretar corretamente. Esse é o grande problema das pessoas. Pode ver que a maioria dos estudos das pessoas que acham que tem algum chamamento, e hoje principalmente isso foi potencializado com a rede mundial de computadores, todo mundo quer falar e pouco ouvir, todo mundo quer ensinar e pouco aprender. São pessoas que estudam um artigo, um capítulo, descobrem alguma coisa e às vezes nem é, e já saem divulgando, compartilhando. A missão é compartilhar. Não há mais prudência, não há mais oficialismo, coisas oficiais. O que existe é, sabe, é aquela coisa do meras, tudo no numerismo e não no oficialismo. Entende isso? Antes você tinha alguém que falava de uma área, essa pessoa tinha vocação na área, hoje não. Hoje as pessoas se autoproclamam. E o desigrejismo faz isso, que eu chamo no vídeo de autodenominacionalismo. Então você tem que conhecer os profetas. Se você conhece Isaías, Daniel, Jeremias, Apocalipse e outras tantas passagens que eu até inclusive já citei hoje aqui, você que não assistiu esse vídeo desde o começo, precisa assistir desde o começo. Está ali claramente, está falando de toda a terra. Se você ler só Isaías ali 24, 4, 6 e 19, você já vai entender que as passagens são correlacionadas e falam de toda a terra. 2/3 da humanidade são extirpados e 1/3 permanece. Para você ter uma ideia, se fosse hoje com mais de 7 bilhões de habitantes, morreriam 5 bilhões de pessoas e sobreviveriam 2,5 bilhões de pessoas. Só 2,5 bilhões sobreviveriam se fosse hoje. Tá aí bem no dia 13, eu falo tanto do 13, o pessoal acha que é bobagem, e eu fico feliz que achem, porque triste seria se todo mundo concordasse com tudo que eu falo. Aí não teria crescimento. Triste seria se todo mundo concordasse com o que eu falo. Aí nós não teríamos as ironias daqueles que ficam de fora da arca dizendo, nunca choveu, não é? Não é? Não é? 2,5 bilhões de pessoas. Em 80 anos, 8 décadas, a população mundial aumentou 3 vezes. É o tema do filme Inferno, que foi lançado agora no dia 13. Você que não assistiu, assista. Ao que vencer. Esse mundo é um teste. Para você é muita coisa. Você vive uma geração, você vive 7 décadas e acha que é muito. Chega aos 80 com canseira, como diz o Salmo 90. Mas, para Deus, todo o seu plano arquitetado, todo o seu plano cabalmente para a humanidade é de uma semana, de 7 dias. 7 trombetas, 7 selos. Se você ler as 7 trombetas, 7 selos, você vai ver os cavaleiros, as trombetas, os anjos, as taças, 7 taças. Vai destruindo, vai destruindo, vai destruindo. É o homem se destruindo e o Senhor controlando isso tudo. Está preparado? Então, prepare-se. Eu quero aproveitar a audiência alta para dizer algumas coisas. Algumas coisas. O trabalho EC não é feito de iscas. Quem lê, entenda. Iscas. Você que está chegando agora por conta do tema, faça os cursos autodidáticos gratuitos como tudo no Evangelho deve ser. Se aproxime. No chat todo dia tem este programa que você está assistindo agora, o Evangelho, às 21h30. Participe das reuniões praticando comunhão e caridade, pois esta
é a doutrina dos apóstolos, este é o Evangelho, e o Evangelho é o próprio Mestre Salvador Redentor. Por falar em terça parte, vocês viram que a Bíblia sempre retrata, remonta, se refere à terça parte? Talvez seja exatamente uma terça parte que vejam esses vídeos apocalípticos que tenho feito. Presta atenção. Talvez seja exatamente de todos que me assistem nesses temas apocalípticos, escatológicos, uma terça parte da audiência dos que chegam através dessas iscas. E eu faço esses vídeos quando necessário, segundo a vocação que tenho, os dons que tenho. Essas pessoas que chegam, apenas um terço delas é que se aproximam para praticar as verdades ouvidas e voltar-se ao Evangelho para comunhão, reuniões e caridade e ação social, com os salvos de sua região em unidade, unidade perfeita, plena. Plenitude da unidade, a oração de Jesus em João 17, Efésios 4, como corpo único. Porque salvo anda com salvo, trabalha com salvo. Os outros 2/3 vêm aqui, infelizmente, só por conta das temáticas. Hoje, qualquer pessoa sem vocação, sem chamamento, pode abrir um canal e começar a falar de temas polêmicos, conspiratórios, é o que mais tem. Logo, esses canais crescerão em inscritos, audiência e resultados. O mesmo vale para páginas e sites. Qualquer um hoje fala, ensina, não aprendeu nada, não ouve nada, nem vocação tem. Não ajuda ninguém, não tem dons para aconselhar, para ajudar, trabalhos, não tem resultados, frutos. Porque visualizações de vídeo, de página, não é fruto. Fruto não é isso. Isso qualquer pessoa pode fazer. Se você entrar agora em cartomantes, quiromantes, espíritas, adivinhadores, se você entrar em profetas neopentecostais, em bruxos, eles estão lá falando de todas essas mesmas coisas, porque é isso que motiva as pessoas, elas procuram isso, elas se alimentam disso. São as iscas. Infelizmente, é o pão e o peixe. As multidões vêm por conta disso. Infelizmente são pessoas... Cadê? São pessoas que quando estavam no sistema, iam atrás, escuta isso. Esses 2/3 que apenas vêm por conta dessas iscas e não trabalham conosco, essas pessoas quando estavam lá no sistema religioso, ou ainda estão, vão atrás de sutilezas, como está escrito em Colossenses 2, sutilezas para fazer deles presas suas. E de fábulas, histórias, mentiras, 1 Timóteo, 2 Timóteo, com coceira nos ouvidos, iam atrás, ou ainda vão, do que queriam ouvir, sem nada mudar. Em breve eu vou falar sobre o que significa resignação, palavra perfeita para isso. O que significa hegemonia, palavra perfeita para isso. Hoje, se dizem despertados para a verdade, mas continuam sendo as mesmas pessoas. Gente, inclusive, que diz o EC é uma seita, o EC é um novo sistema. Que você fala muitas verdades, mas você ainda está no sistema. Porque vocês ainda cantam musiquinha, porque vocês ainda tocam violão, porque vocês ainda fazem reuniões. Eles acham que estão despertados para a verdade, mas continuam sendo as mesmas pessoas, indo atrás do que querem ouvir. Nada mudou. Elas continuam indo atrás do que querem ouvir. A audiência caiu 20%, eu sabia. Começasse a falar a verdade, pum! Eita, que coisa boa! Hoje, se dizem despertados para a verdade,
mas continuam sendo as mesmas coisas, as mesmas pessoas, melhor dizendo, indo atrás do que querem ouvir. Elas vão atrás de escatologia, conspirações, terror. Elas saíram do sistema, mas o sistema não saiu delas. Você pode ver, nossa audiência sempre será alta quando tratarmos desses temas. Mas veja também meus vídeos de amor, de evangelho, de ação social, de equilíbrio. Analise lá quantas curtidas tem. Eu tenho as estatísticas e fico vendo todo dia com muita curiosidade e tristeza. Pega o meu vídeo sobre amor e equilíbrio e compare a audiência com o vídeo da guerra. Essas audiências do YouTube aproximadas são só um ícone do que pode ser. Analise quantas curtidas, compartilhamentos, audiência aproximada, inscritos e comentários. Os dados são exatamente esses. 1/3 dos que vêm atrás desses temas é que vão ter curiosidade de fazer os cursos, de se aproximar, para não só ouvir, mas praticar. A pergunta que o sábio faz é: entendi, é isso que vai acontecer, estamos no fim, discerni os tempos. E agora? O que devo fazer? Qual é o meu papel, minha missão? O que devo fazer? Ter medo do fim e ficar esperando por ele é a atitude dos loucos de Tiago 1, 20 até o 26. Eu costumo chamar de blablabismos. Falam, debatem, comentam, cada um com sua ideia, com seu viés, com a sua ideologia. Falam. Mas a motivação deles não é boa. O que está lá dentro do coração não é bom. Tiago 1 ao 20 diz que o jovem insensato é louco, escuta as palavras e não põe em prática. É aquele que se vê na frente de uma webcam, de um espelho, e logo quando sai esquece a sua imagem. Não perca seu tempo se condenando, vendo esses temas que vão só lhe condenar. Porque o que trata Tiago 1, 27 é que se existe algum religare, é aquele que ouve as palavras e as põe em prática. Lembre das virgens insensatas. Não seja louco. Loucura é imprudência. Tem ouvidos? Ouça. Pratique. Do contrário, esse vídeo, programa, doutrina, estudo será só para a sua própria condenação. Com amor a Edá, Kahal, Eclésia do Fim. Digo a vocês, 1/3 que está me conhecendo agora por conta desse título, desse vídeo, desse estudo, vai vir e trabalhar. 2/3 vem só por conta do interesse, que é a motivação do seu coração. Ah, ser humano. Você que não assistiu desde o começo, está chegando só agora. Esse vídeo é consolidado, processado. Assista depois todo o estudo que eu dei. Eu acho que quase 1 hora. Zacarias 13. Assista depois. Depois da vinheta, eu volto mostrando o que o Papa falou. Não perca